Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Bem-vindas, bem-vindos ao Investidor em Foco deste 1º de julho de 2021. Um semestre já foi, cheio de desafios, altos, baixos, crise, um pouquinho de recuperação, um pouquinho de vacina. Outro semestre começa agora e aí cheio de expectativas, com mais vacina, fim de crise, fim de pandemia, recuperação de empregos. Mariana Negri, expectativa e pensamento positivo para esse segundo semestre é o que não faltam, né? Bom dia. Bom dia, Rê. Bom dia a todos. Pois é, né? Começamos o segundo semestre com algumas questões, tensões políticas, mas ainda otimistas. É verdade. Bom, hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho de Bolsa Brasileira e mercado local, mas antes temos aí uma passadinha pelos outros mercados. Mari, expectativas para esse mês que está começando hoje. Tem CPI da Covid e, como você falou, com isso vem muita tensão em Brasília também, né? Perfeito, Rê. Então, assim, mês de julho começa, como eu comentei, né, com investidores de olho na CPI, né, que está trazendo toda essa tensão política em Brasília e, consequentemente, para os mercados, para a Bolsa, mas também tem uma gama grande aqui de indicadores, né? Eu comentei na segunda-feira um pouquinho sobre a agenda e a gente tem aqui novos sinais de retomada que podem ser reforçados pelo CAGED, né, dados de emprego, saldo comercial também, que deve sair com um viés positivo, principalmente impulsionado aí por commodities. Isso tudo sai hoje, e também tem decisão da OPEP+, que é o grupo que decide sobre a oferta de petróleo, e isso também impulsiona bastante aqui, pode impulsionar bastante a nossa bolsa, que, enfim, tem um peso de commodities expressivo. Somado a isso também tem atividade nos Estados Unidos, teve um pronunciamento de um membro do Fed essa semana falando sobre a manutenção, né, dos juros, aquela pegada mais dovish que a gente vem comentando aqui. Isso ajuda também dólar, pensando em mercados emergentes, como a gente veio falando aí nas últimas semanas. E expectativas também para mercados estrangeiros. Tem alguns destaques dessa semana para mercado europeu também, né? Os indicadores da atividade europeia vieram, na sua maioria, melhor que o esperado, impulsionaram as bolsas lá fora. Nova York, ele ainda está oscilando e buscando um norte, e o Brasil aqui acaba acompanhando um pouco essa volatilidade, né, no curto prazo. E esse movimento em Nova York, ele vem à medida que os investidores estão esperando justamente novas sinalizações a respeito da retomada lá. Que, enfim, o payroll, né, os dados de emprego vão ajudar a sinalizar, e a política monetária também, que é um pouco que eu comentei sobre a decisão do Fed de ir por hora, né? O Powell vem com esse discurso de por hora manter aqui juros numa linha mais expansionista, manter os estímulos. Boa. Bom, gente, a gente preparou uma conversa aqui para trazer para vocês do que esperar nesse segundo semestre aqui do mercado local, principalmente da Bolsa Brasileira. E por isso, o nosso convidado de hoje é o Marcelo Sá, que é Head de Estratégia no Itaú BBA. Ele trouxe aí uma publicação saída do forno diretamente aqui para o podcast, para a gente ter essa conversa sobre as expectativas para a Bolsa. Marcelo, seja bem-vindo na sua estreia aqui no Investidor em Foco. Olá, pessoal, tudo bom? Obrigado aí pelo convite. A gente que agradece. E Marcelo, outro dia a gente fez um episódio aqui explicando um pouco porque a Bolsa Brasileira estava barata. E aí queria saber de você as expectativas para esse mercado local no segundo semestre, se elas são realmente boas, se vocês aí têm expectativas de altas e de bom desempenho.
Então, a gente está com uma visão positiva para a Bolsa em 2021. A gente publicou um relatório hoje, né, como vocês falaram, subindo o nosso target da Bolsa de 135 mil pontos para 152 mil pontos, ou seja, uma alta expressiva. A razão desse aumento está no aumento da expectativa de lucro para 2021 e 2022, e esse aumento veio principalmente do setor de commodities, tá? Então, a gente utiliza um modelo que faz um fluxo de dividendo para as empresas da Bolsa baseado nas estimativas dos analistas do Itaú BBA, e por isso a gente terminou levando o nosso target para a Bolsa. Bacana. Eu vou fazer uma perguntinha aqui também, Marcelo e Rê. Vai lá, Mari. O Mar, seguinte, você está falando um pouco da expectativa aqui, mas dentro dessa expectativa geral, fala um pouquinho sobre os setores. Dentro, né, de todos os segmentos, setores que a gente acompanha aqui, quais você acha que precisam de mais tempo para se recuperar desses impactos? Quais são os que têm maior potencial, olhando dentro desse overview geral? Tá joia. Eu vou primeiro falar um pouquinho sobre a nossa visão para o cenário macro, para depois falar dos setores, acho que fica mais fácil assim, de compreender, né? Então, a gente está positivo, tá? Primeiro, quando a gente olha a segunda onda de Covid, tá, a gente teve um impacto na atividade econômica muito menor do que na primeira onda, né? Então, apesar do número de mortes ter sido muito mais alto na segunda onda, a gente teve menos restrição de mobilidade e a atividade industrial não parou. Então, o que aconteceu? O PIB caiu muito menos do que eram as previsões. Então, por isso que a gente tem visto, tá, um monte de revisão de estimativa de PIB para cima, foi porque os dados do início do ano foram muito melhores do que as expectativas. Tá? Até a gente aqui do Itaú, o time macro revisou em junho a expectativa de crescimento de PIB de 5 para 5,5, e a gente acha que o cenário para frente é positivo com a evolução da vacinação, tá? Então, a gente tem aí uma oferta muito maior de vacina chegando no segundo semestre, e isso vai aumentar o número de pessoas imunizadas e a gente deve ter uma retomada integral da atividade econômica até o final do ano. Quando a gente olha para os setores, vocês querem mencionar o que já recuperou, o que ainda falta andar, muita coisa já andou, tá? Então, quando você olha, por exemplo, o setor de varejo, já andou bastante quando você olha os últimos 12 meses, ainda está um pouquinho atrás da Bolsa, mas é pouca a diferença. Se pegar o setor de viagens e aluguel de carros, olhando para 12 meses, está bem acima da Bolsa, por exemplo, né? Porque acho que eles terminaram caindo mais no início do ano passado, então quando você pega só 12 meses, já está acima do que seria da Bolsa. Então, são setores que já recuperaram. Quando a gente olha para quem ficou para trás, o setor de malls, de shopping, seria esse trade de reabertura, que o que vai acontecer quando a economia reabrir, esse setor ficou para trás, tá? E agora, mais recentemente, teve uma performance bem negativa por conta das implicações da reforma tributária que foi apresentada pelo governo. A gente acha que esse setor, no caso, tem sim chance de recuperar, a depender de como os termos da reforma sejam alterados, tá? Bacana, então a vacinação está diretamente ligada à recuperação aqui, é uma dos pilares, né, Marcelo? Sim, com certeza. E eu acho que, assim, só para complementar da vacinação, o risco que a gente vê no nosso cenário então, é o risco de variantes, né? Da gente ter um vírus mais resistente à vacina, e aí isso pode fazer com que, no final, a gente não consiga voltar até o final do ano, como é a nossa expectativa, mas quando a gente olha, enfim, algumas das vacinas que o Brasil está recebendo, como a Pfizer, como a Johnson, essas vacinas se provaram eficientes contra as variantes. Então, isso é uma notícia positiva. Bacana. Boa. E, Marcelo, falando dentro desse cenário macro também que você estava trazendo e dessas expectativas, como é que as perspectivas de queda para o dólar, que tem se trabalhado nesse momento no mercado, podem impactar o cenário de bolsa local, se é que podem impactar de forma negativa? Não, eu acho que, em geral, é um efeito positivo, tá? Por quê? Qual é um dos maiores problemas que a gente tem no curto prazo? É a inflação, né? A gente está com a inflação super pressionada. E um dos motivos da inflação alta
é o preço de alimentos, né? E alimentos está muito ligado a commodities agrícolas, por exemplo. E essas commodities subiram bastante, né? E, por conta da desvalorização do real, ainda ficaram mais caras em reais, né? Então, isso colocou uma pressão muito grande para a inflação. Quando a gente tem um Banco Central subindo juros, isso, em teoria, atrai capital para o Brasil, né? Quando atrai capital para o Brasil, deveria fazer com que o real se valorizasse. Então, a gente tem agora um movimento de alta de juros que é bom para o real, ou seja, faz com que o real se valorize, e a gente tem um efeito que deve melhorar, porque como o real está se valorizando, o preço de commodities em reais vai cair, certo? E se ela vai cair, isso deve ajudar a reduzir a inflação, né? Então, eu acho que o que a gente deve ter é uma inflação mais controlada, olhando para frente, ou seja, se você olhar a inflação de 12 meses, ela está super elevada, mas a gente acha que vai terminar até o final do ano algo entre 5% e 6%. Está acima do target do Banco Central, mas não tão alta quanto ela está rodando agora, porque a gente acha que preços de alimentos vão terminar tendo um alívio por esses fatores que eu mencionei. Com a inflação mais baixa, o que ajuda a Bolsa, né? Significa que o Banco Central precisa subir menos juros, né? E juros mais baixos, né, é melhor para a Bolsa, ele ajuda o movimento de migração de renda fixa para o mercado de ações, ele faz com que seja mais interessante investir em ações em geral. Então, eu acho que isso deve impactar, no geral, de forma positiva. Quando você olha algumas empresas exportadoras, né, obviamente, isso tem um efeito um pouco mais negativo para esses cases, né? Você pega, por exemplo, o papel e celulose, né, como a Suzano, essa é uma empresa que está muito ligada à moeda, né? Então, ela até sofreu bastante recentemente. A gente acha que o valuation é muito atrativo, né? Apesar desse fortalecimento do real, a gente gosta ainda do case. E a gente, nesse nível de câmbio, perto de 5, talvez tenha mais alguma apreciação, mas a gente não acha que vai cair muito mais do que já caiu, tá? A gente acha que a gente está chegando, talvez, num patamar que tem, né, espaço para cair um pouco, mas não tanto quanto foi o movimento que a gente já viu. Boa. Bom, e quando a gente fala em expectativa, vem junto também a questão do risco, né, Marcelo? E aí, queria saber de você que principais riscos você trabalha nessas projeções do segundo semestre, de talvez elas não se confirmarem do jeito que se espera, de se ter de novo uma volatilidade muito alta no mercado. Não, tá ótimo. Acho que o principal risco, sem dúvida nenhuma, é a pandemia, tá? Então, eu acho que essa questão das variantes que eu mencionei é um risco, né? Problema de vacinação pode ser um risco, mas a gente acha que a situação vai melhorar bastante até o final do ano. Mas esse poderia ser um risco na nossa expectativa. Outro fator super importante é a reforma tributária, que vai impactar de forma diferente as empresas e setores, né? Então, o governo enviou, na sexta-feira passada, um projeto de lei discutindo uma parte da reforma tributária. Tá? Nesse projeto de lei, o que está sendo discutido é uma taxação em 20% nos dividendos, o fim do benefício do juros sobre capital próprio e uma redução de alíquota de imposto de renda de 5 pontos percentuais para as companhias. Tá? Essa foi a proposta inicial. A gente já viu bastante ruído, muita empresa fazendo pressão, empresário insatisfeito. Já vimos o Arthur Lira, por exemplo, dizendo que, na verdade, ele vai baixar essa taxação do dividendo de 20 para 15. A gente acha que muita coisa ainda vai mudar. Mas a implicação disso para a Bolsa é super relevante, né? Por exemplo, as empresas que são grandes pagadoras de dividendos, você pega aí as utilities, né, que são empresas do setor elétrico, você pega shoppings, né, você pega rodovias, o investidor que compra essa ação, hoje ele não paga imposto nenhum sobre o dividendo que ele recebe. Então, se ele passar a pagar 15%, 20% de imposto, isso vai ter um efeito negativo para essas companhias, elas vão ficar menos atrativas, né? Então, elas deveriam sofrer um pouco mais, porque essa taxação é maior do que, por exemplo, vai ser a redução no imposto corporativo. Mas, assim, tem outros setores, por exemplo, como shoppings, que tem uma questão específica, que ele fala o seguinte, que para setores que estão vinculados a aluguéis que hoje estão, por exemplo, no regime de tributação do lucro presumido, será obrigado para migrar para o lucro real.
quando isso acontece, a taxação aumenta. Então, se vocês derem uma olhada na performance de algumas ações, como Iguatemi, sofreram bastante essa semana, tá? Isso é porque teria uma mudança no regime tributário que essas empresas teriam se a reforma fosse aprovada da forma como está escrita, tá? Então, isso também é algo para monitorar. Tem empresas hoje que têm benefício muito grande de juros sobre capital próprio. Vou dar alguns exemplos. Vivo, Ambev, né? O fim desse benefício tem impacto relevante, tá? Na casa de 10% no valor justo dessas companhias. E aí também, se você olhar a performance recente, você vai ver que essas empresas sofreram bastante. Na nossa visão, tá? Eu acho que o juros sobre capital próprio vai acabar, tá? Então não tem muito como correr, mas a gente acha que pode ter aí alguma redução nessa alíquota de tributação de dividendo, no C20, eventualmente C15 ou 10, tá? Então a gente acha que tem um espaço aí para melhora, mas no geral, quando a gente olha o efeito da reforma tributária, ela favorece empresas de crescimento, porque você tem a redução do imposto corporativo e elas normalmente pagam pouco dividendo, e ela é mais negativa para grandes pagadores de dividendo. Boa. Isso, essa discussão vai longe ainda, né, Marcelo? A gente começou a falar mais disso essa semana com a proposta, mas ainda tem um caminho longo pela frente para ser percorrido ao longo do semestre, né? Certamente. Eu acho que agora começou a discussão na Câmara, né? A gente tem um recesso acontecendo nas próximas, acho que 2-3 semanas, tá? E acho difícil conseguir ser votada alguma coisa nesse curto intervalo de tempo. Então, essa discussão vai voltar em agosto, né? Quando o pessoal volta do recesso mesmo, né? Então, e depois tem que passar pelo Senado. Acho que hoje o governo tem uma base forte na Câmara. Dá para ver, por exemplo, um texto de privatização da Eletrobras, né, que foi aprovado com uma margem muito grande, mas o governo não tem base no Senado, né? Então, a Eletrobras passou quase ali na trave, né? Foi super apertada a votação. Então, eu acho que, eventualmente, o governo consegue passar essa reforma com alguns ajustes na Câmara, mas no Senado, certamente, o desafio político é muito maior. Verdade. Vocês publicaram um relatório hoje, né? A gente, inclusive, vai colocar aqui na descrição do episódio para quem quiser acompanhar na íntegra, mas ele vai na linha dessa nossa conversa a respeito do que esperar do segundo semestre, né, Marcelo? Exatamente. Eu acho que está bem em linha com a nossa conversa. A gente publicou 2 relatórios interessantes essa semana, tá? Um é de reforma tributária e o outro seria essa revisão de target para a Bolsa. A gente tem até alguns slides de reforma tributária da Bolsa, mas o relatório mais completo vocês também podem ter acesso no que foi publicado na segunda-feira. Boa, então vamos deixar a descrição aqui. Mari, ficou com alguma dúvida? Eu não fiquei. Eu, zero dúvida, Rê. Animadíssima para esse segundo semestre. Vai rolar muita água. Vai mesmo. Já vai começar agitado com esse spoiler de reforma tributária que só volta para discussão depois do recesso, como o Marcelo falou, né? E grandes expectativas aí com vacinação, com retomada. E espero, Marcelo, que não tenha nenhum ruído pela frente em relação às expectativas que você trouxe e que elas de fato se confirmem. Tomara, com certeza, vamos torcer. Muito bom. Então, gente, obrigada por vocês terem participado aqui. A Mari tem sido minha dupla nas férias do Kleber. E Marcelo, obrigada por ter aceitado o nosso convite para trazer essa projeção e esse panorama econômico local aqui para a gente, para todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado, foi um prazer, pessoal. Muito bom, Rê, como sempre. Obrigada pelo espaço aqui. Obrigada a vocês, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. Se quiser conferir o relatório, a gente vai deixar aqui na descrição. Não esqueçam de também seguir o Itaú Investimentos no Telegram, porque esse tipo de documento a gente também encaminha por lá para vocês terem acesso aos conteúdos que são produzidos aqui. E a gente volta amanhã para o nosso Café com Canelas de fechamento de semana. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.